Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos hoje fazendo a nossa abertura, né, de um novo projeto, que é Conexão Universitário, onde a gente vai procurar trazer alguns temas para bate-papo com pais, com pessoas da comunidade fora da nossa escola, com os alunos, a nossa primeira convidada é a Jaqueline. É uma nova modalidade que talvez venha para ficar, né, porque a gente pode assistir uma palestra, fazer um bate-papo, cada um da sua casa, né, talvez, eu acho que isso vai ser um dos aprendizados da pandemia. E a gente escolheu o tema, né, para falar um pouquinho do que a gente está passando nesse momento e o que a doutora Jaqueline pode passar para a gente de esclarecimento, de tirar dúvida, né, é um momento muito difícil para todo mundo, né. Então, a doutora Jaqueline Juste, ela é psiquiatra da infância e adolescência, doutora em ciência na área de psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é psiquiatra assistente do ambulatório de adolescentes impulsivos, que é drogas e automutilação, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas. Ela é formada em medicina pela FAMERP e ela é ex-aluna do colégio, né? Então é com muito prazer, Jaque, que a gente te recebe dessa maneira virtual, com um abraço virtual, tá? Para que você possa trazer para a gente aí o seu conhecimento. E os nossos mediadores vão ser Elisandra Watanabe, para quem não conhece, ela é nossa diretora, e o Ricardo Alexandre Fernandes, que é o nosso coordenador de ensino fundamental 2 e médio, tá? Então, um beijo grande a todos, e a Elisandra até vai falar em relação às perguntas, como vocês vão poder fazer, e no chat também tem aí alguma informação. Um beijo grande a todos e espero que a gente aproveite bastante. Boa noite, sejam todos bem-vindos, pais, alunos, professores, familiares, ex-alunos, amigos. Como a Dani já disse, esse programa vem para trazer, além de conhecimento, muito acolhimento, né? Nesse momento tão difícil, acho que todos nós estamos precisando conversar, desabafar, trocar ideias, então é um momento de acolhimento, tá? E um momento de nos conectar, né? Por isso o tema, né, o nome do nosso programa é Conexão Universitária. Desde já a gente quer agradecer à doutora Jaqueline, que já esteve com a gente no colégio, trabalhando com os nossos alunos, e está sempre presente conosco, contribuindo com os seus conhecimentos, e vocês também poderão participar, tá? Então, pelo chat, durante o bate-papo com a Jaqueline, vocês poderão escrever as perguntas, se assim quiserem, mas também, no final, se quiserem guardar a pergunta para o final, poderão abrir o microfone e fazer diretamente para a Jaqueline a pergunta. Se vocês fizerem pelo chat, eu e o Ricardo vamos fazendo para a Jaqueline na medida do possível. Tudo bem? Doutora Jaqueline, fique à vontade, a palavra é com você. Já que seu microfone está fechado. Bom, agora sim. Boa noite, eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar participando desse programa, acho bem legal essa história de voltar para o universitário, que eu tenho muito boas lembranças dessa época, desse período que eu passei por aí, é bom rever amigos, é muito gostoso isso. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa fase que a gente está passando, de isolamento social, e os cuidados que a gente tem que tentar tomar para uma saúde, para manter a saúde mental da gente, né? Então, a gente está em quarentena desde 24 de março, isso está fazendo 3 meses que nós estamos nesse isolamento social, e, assim, como é que a gente viveu esse período, né? Eu fiz um resumo, assim, de uma coletânea de todos os momentos que a gente teve,
e que afetam diretamente o nosso emocional. Então, primeiro, quando começou a quarentena, eu lembro que estava tudo muito confuso, aí as pessoas pensavam, que legal, vou ficar um tempo com a minha família, vai ser só, sei lá, 15 dias, 20 dias, né, então a gente vai poder estar mais perto, vai poder fazer coisas que antes não dava, né. Veio a história do home office, né, então muita gente estava bastante feliz porque poderia fazer o home office, e algumas empresas já adotam isso, mas tem algumas pessoas e empresas que têm uma certa resistência, né, tinham, né, uma certa resistência a isso, às vezes era bem visto, às vezes não, dependendo da empresa, então era uma chance de começar a trabalhar de uma forma mais próxima da família, dos filhos, principalmente quem, né, tem filhos, e não precisar pegar trânsito, quem mora em cidade grande. Então, foi uma ideia, inicialmente, até que essa parte parecia ser boa, né. Os adolescentes começaram a ter aula em casa, né, isso, para alguns adolescentes, infelizmente a minoria parece que eles se adaptaram bem a essa modalidade. Acho que os adolescentes hoje em dia estão muito mais acostumados a essa modalidade virtual, mas é muito difícil manter uma rotina, manter a disciplina de assistir todas as aulas, ficar sentado na frente do computador. Então, tem algumas dificuldades, a maioria eu acho que está sofrendo bastante ainda com isso, né, então as consequências para o adolescente, né, de ficar afastado, né, então primeiro eles perderam essa atividade rotineira que eles tinham, eles se afastaram do grupo social, e para a adolescência o grupo social é algo fundamental, é super importante até para o desenvolvimento deles, é um momento que eles estão desenvolvendo habilidades sociais, né, então nesse momento, você tira esses adolescentes desse grupo, eles têm que arrumar uma outra forma de interagir com esse grupo, porque adolescente busca muito o grupo, né, o grupo é muito importante para eles nessa fase, o grupo é importante para todos, mas o adolescente acho que é o que mais sofre nessa questão de não ter esse contato com o grupo, e isso pode interferir na autonomia do adolescente, no desenvolvimento de sexualidade, de valores, de escolhas, né, porque eles ficam de fato bastante limitados a tudo isso. E também existe, como a gente, depende de como a gente leva isso, um risco de empobrecimento no repertório social. Então, é aquele adolescente que está começando a sair, que, sei lá, está querendo beijar alguém, aprender a beijar, aprender a ficar, enfim, toda essa fase de aprendizado social é interrompido, e aí a gente vai ver que isso vai acontecer ainda, né, mas tem alguns adolescentes, eu tenho alguns pacientes que a gente vê isso no consultório, que eles acabam ficando, já tem esse empobrecimento social, às vezes por vício de internet, computador, videogames, eles acabam não desenvolvendo essas habilidades sociais, e fica bastante difícil para reinseri-lo na sociedade, porque fica extremamente aversivo, porque ele é o cara que nunca foi na festa, ele é o cara ou a menina, né, que não foi convidada, que não é e não foi convidada para a última festa, que foi a melhor do ano, então ele chega no grupo, por exemplo, da escola, ele não sabe o que conversar, ele não sabe o que está acontecendo, então, eu acho que isso antes acontecia para algumas pessoas, agora eles estão um pouco mais expostos a esse risco, né, então a gente tem que ver como que a gente vai levar isso. Agora, os pais de crianças pequenas têm sofrido bastante, porque é muito difícil para você, mesmo a criança que está indo na escola, é muito difícil uma criança pequena ficar sentada no computador por muito tempo, requer essa atenção dos pais, né, então os pais estão em home office, então eu tenho escutado bastante essas questões de, eu tô me dividindo com a minha esposa, mas os dois têm reuniões, tem trabalho, e tem que dividir com a criança, às vezes criança pequena, então não tem mais escolinha, não tem mais, não pode deixar com os idosos, porque pelo medo do contágio, então é uma situação bem difícil para esses pais, né, e para as crianças também, que perdem esse contato com os amiguinhos, a forma de brincar.
Teve também a questão das casas, né, que todo mundo está dividindo a limpeza das casas. Acho que no interior talvez seja mais fácil você pagar um Uber, alguém para levar e buscar o teu funcionário, mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita gente que mora muito longe, né? Hoje eu falava com uma pessoa e ela me disse, a minha funcionária mora numa cidade aqui próximo, e ela sai de lá às 8 da manhã para chegar na minha casa ao meio-dia. Então, imagina, essa pessoa até me disse, olha, eu dispensei, a gente está pagando o salário dela, mas é impossível ela vir. Então, às vezes, você até tem alguém para te ajudar, mas é impossível essa pessoa chegar sem ter os seus riscos, né? Então, toda a família começa a dividir os trabalhos domésticos, isso às vezes causa alguns conflitos. Aí vem a questão também, pressão de higiene, então álcool gel para todos os lados, luva, máscara. Hoje uma pessoa me dizia, meu filho agora, se ele põe a mão no chão, ele fala, papai, eu posso comer? Porque eu pus a mão no chão. Então, assim, começa a virar uma neura, né, porque tudo é álcool, limpa, e não põe a mão no chão, não faz isso. Então, é uma coisa que deixa o ambiente mais tenso, né, como lavar a mão, enfim, até a mão, muita gente fala, tá machucado de tanto que eu lavo a mão, e tô fazendo isso para os meus filhos, então, resseca, né, esse lavar a mão, ou seja, é uma coisa desagradável. E aí, além disso tudo, né, que a gente vem sofrendo, vem os noticiários. Né? O que a gente tem visto desde o início dessa história de Covid e pandemia e quarentena? Aí vem, nos noticiários, a gente vê fotos, comentários da Europa toda fechada, ninguém podendo andar na rua, que é uma coisa que realmente, essa ideia realmente deixa todo mundo apavorado, porque imagina, a gente está numa quarentena razoável, que a gente consegue ir até o supermercado, a gente consegue sair de casa, e lá não, né? Eu tenho colegas que têm familiar, que mora em alguns lugares que ficou realmente fechado, você tinha que sair com um papel dizendo para onde você ia, e você era abordado na rua, então, ou seja, uma coisa que não aconteceu aqui, mas todo mundo ficou com esse receio, essa probabilidade, né, esse risco de acontecer aqui com a gente, que já tá ruim assim, imagina se você não pode nem sair de casa para respirar um pouquinho, né. Veio daí aqueles caminhões do exército da Itália, né, com os mortos, que eu acho essa cena também bastante chocante, apareceu na televisão e noticiário. Aí vem os gráficos do Covid subindo aqui no Brasil. Aí vem histórias dos desemprego, né, emprego em todas as regiões do coronavírus, então todo mundo muito preocupado com o emprego, preocupado com a violência que isso pode causar. 100 dias, né, o Brasil completa 100 dias de Covid, com maior curva ascendente no mundo, então muitas notícias, assim, bastante alarmistas, né, que deixa todo mundo muito apavorado. Aí vem a história do Manaus não ter onde enterrar as vítimas, empilha caixões, então são situações, assim, bastante angustiantes, né, porque você imagina, às vezes tem pessoas que têm alguém na família que está doente, ou que começou com algum sintoma, ou alguém que realmente faleceu, então, se eu começo a ouvir essas notícias, né, como que isso vai causando para a pessoa, né. E aí vem essas fotos, né, dessas covas que realmente são cenas bastante chocantes, como eles colocaram tudo isso para a população. Talvez foi uma ideia de mobilizar todo mundo, mas assim, é bastante sofrido para quem está assistindo isso e sendo bombardeado por essas notícias, né? Aí, como não bastasse isso, vem as fake news, né? Então, também um monte de notícias alarmistas, e as pessoas espalhando essas notícias para todos os lados, então, ou seja, deixando todo mundo bastante angustiado. Então, como que a gente, né, a família, está sentindo isso, né? Então, às vezes, as crianças nem estão percebendo tanto
a gravidade, mas ela nota na família, no pai, na mãe, essa tensão, essa angústia que também é transferida para eles, né, de alguma forma. Então, em casa vem a preocupação com o emprego, preocupação com dinheiro, investimento, quem tinha dinheiro na bolsa perdeu muito dinheiro, então vem o desespero, vem o medo da morte, porque você vê imagens de caixão, ninguém conhece essa doença, cada um tem um quadro clínico, até hoje, até agora, a gente ainda não tem um quadro determinado, uma hora parece que tem isso, parece que tem aquele sintoma também, e aí você fica, né, eu tenho recebido algumas pessoas que me falam, eu acho que eu tô com Covid, eu tô sentindo isso, por enquanto eu tô respirando bem. Então, ou seja, a pessoa sabe que é comum não ter problema para respiração, então fica naquela expectativa. Eu já vi pessoas que compraram oxímetro para deixar dentro da bolsa, para ver qualquer problema de falta de ar, já ir lá ficar medindo, então isso cria uma neura, assim, né, todo mundo muito preocupado, com medo do futuro, né, vai faltar comida, não vai faltar comida, então uma coisa muito incerta, né, e essa coisa do Covid, como eu disse, ninguém sabe qual é a característica dessa doença certa, né, ninguém sabe como que se trata de acordo, né, o que é que realmente funciona para isso, também ninguém sabe muito bem como que se previne, então, no começo não precisa, não adianta usar máscara, agora todo mundo usa máscara, que parece que previne mais, então, cada hora vem uma notícia nova e isso deixa uma situação bastante ruim, né, para todos que está passando. Aí o que vem? Vem a ansiedade, né? Que é esse medo, essa angústia, mais nervoso em casa, com tudo e com todos. Não necessariamente essa ansiedade é um transtorno psiquiátrico, tá? Mas as pessoas que têm uma predisposição. Aqui, a gente não está te ouvindo. Parece que está falhando. Ansiedade, que já é uma pessoa ansiosa, aquela pessoa que fica pensando, ou criança que fica pensando na prova do dia seguinte, não dorme, tem barriga, né? Isso na criança, ou no adulto, que está colocando mil. Já, que a tua internet está travando um pouquinho. Sua imagem está fixa e o som está cortando. Oi? Oi? Oi, tá melhor? Parece que sim. Tá, então tá bom. Tem hora que tá falhando. Tá, vê se melhorou a falha, eu vou falar um pouco e você me avisa. Então, a ansiedade não necessariamente é um transtorno psiquiátrico, a ansiedade é uma sensação, um sofrimento diante de tanta notícia ruim. Mas aquelas pessoas que já têm uma característica ansiosa, né, já é a criança que se preocupa muito com a prova de amanhã, que tem dor de barriga no dia da prova, que o adulto que fica antecipando o que pode acontecer, o que não pode, essas pessoas que já têm uma característica e uma predisposição pode desenvolver o transtorno de ansiedade,
né? Então, a gente pode desenvolver um quadro mais grave de ansiedade e que às vezes precisa até de medicação nesses casos, tá? Então, assim, pode ser uma ansiedade leve até realmente um início de um transtorno psiquiátrico. Melhorou, Dani? Melhorou, Jaque. Tá, obrigada. Depressão, né? Depressão também pode surgir também como decorrência de toda essas notícias, o medo da morte, essa incerteza. A depressão pode também, aquelas pessoas que já são um pouco mais pessimistas, pode virar de fato um quadro depressivo mais grave, ou sintomas depressivos mais leves, como uma tristeza, uma desesperança, uma falta de energia, isso pode acontecer. E o que é muito comum também é insônia, né? É insônia porque você está sempre tenso, às vezes não é nem a questão de você estar pensando, mas o teu inconsciente, o teu emocional está ligado naquele bombardeio de notícias ruins, né? Em uma perspectiva ainda muito não conhecida, né? Isso faz com que você acaba não conseguindo dormir direito. E aí as pessoas estão frustradas, né, tentam fazer alguma coisa para compensar, para dar prazer, né, e o que elas fazem? Comem. E aí elas vão comer coisas gordurosas, coisas que dão mais saciedade, mais prazer, e aí a gente começa com outro problema, que é o aumento de peso, né, eu vi um estudo que parece que durante o lockdown, os franceses engordaram 4 quilos em média, e francês não é um povo gordo, né, então você já observa que realmente é uma coisa que essa ansiedade também te leva a comer mais, né. Aí também o uso de droga, né, e bebida alcoólica. Não necessariamente você está desenvolvendo um alcoolismo, pode sim desenvolver um alcoolismo, mas começa uma frequência maior do uso de álcool, né, que pode ser prejudicial à sua saúde, você começa ou beber mais quantidade, ou mais frequência, ou os dois, né, então é uma coisa também que não é saudável e também não vai ajudar a sua imunidade, se você está preocupado com Covid, né, quem é dependente de álcool ou drogas, estão em tratamento, às vezes estão abstinentes, é muito comum eles pararem e desistirem do tratamento, né, porque são pessoas que têm aquela motivação que é meio flutuante. Então, se você acha uma desculpa, é como também aquele que está fazendo a dieta, né, acha uma desculpa para fazer a dieta, vamos começar na segunda-feira, aqui também, né, eu vou fazer esse tratamento a hora que isso tudo acabar, porque assim eu vou estar mais tranquilo e tal, só que a gente não sabe quando isso vai acabar, né, e também é frequente acontecer recaídas em quem estava abstinente, né, às vezes a pessoa se sente muito tensa e fala, quer saber, eu vou beber para dar uma relaxada, para descontrair, e aí começa de novo todo o problema da dependência química, né. Aí as pessoas dentro de casa, com maior probabilidade de estar bebendo, né, sem uma válvula de escape, como um passeio no parque, corrida ao ar livre, a criança em casa também fica muito irritada, então ela começa a brigar também com os pais, brigar com os irmãos, então a situação fica mais difícil, e as relações interpessoais com mais atritos, e como eu já disse, pode ser agravado ainda mais com o álcool, gerando violência doméstica, né, e também, não só entre os adultos, mas também a criança muitas vezes acaba sendo vítima dessa violência. Então, é outro problema que a gente precisa estar atento em relação a essa questão do isolamento. E o que fazer com isso tudo, né? Trouxe um monte de problemas, e aí? O que a gente faz com tudo isso? Bom, tem algumas coisas a gente tem que pensar, né? Os adultos, né? A gente tem que pensar como pais, também estar mais tranquilo pela gente, e também para passar mais tranquilidade para essas crianças, né, adolescentes que a gente tem em casa. Então, a gente precisa também se limitar ao uso de redes sociais, né, limitar, não ficar o tempo todo olhando, não ficar o tempo todo olhando as fake news, notícias alarmantes, então, filtrar um pouco, né, o que geralmente eu digo, se você quer ver a notícia, tu procura, assim, em relação ao Covid, quer saber de notícias e tal, procura ver isso de manhã, né, que está longe do horário do almoço, está longe do horário de dormir, então, a chance disso interromper o teu sono vai ser menor,
né? Então, pelo menos você tem o dia todo para digerir aquilo. E procurar não ficar o tempo todo ouvindo, porque se você for ver, é mais ou menos a mesma notícia, não muda muito. Então, se você quer ver, veja assim um pouquinho de manhã, dá uma lida o que aconteceu e tá bom, não precisa ficar o tempo todo, né? Em relação às crianças e adolescentes, a gente sempre fala de restringir muito as questões de computador, celular, internet, só que nesse momento a gente tem que flexibilizar um pouco, né? Porque é uma forma deles interagirem com os amigos, né, se divertirem também. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que flexibilizar, mas a gente tem que dar opções para essas crianças e adolescentes que seja diferente de telas, né? Então, tentar fazer alguma coisa, tipo cozinhar, desenvolver um jogo, quebra-cabeça. Claro que você tem que ver o interesse do teu filho e tentar fazer com ele um pouquinho disso, para tirar ele do computador. Porque também falar, você não pode usar o computador e não pode fazer nada, é difícil, né? Você não vai conseguir aderência. Então, você precisa inventar histórias para eles ajudar nos deveres de casa, ou fazer alguma coisa legal, não é também só coisa chata, né? Não, vem lavar a louça para você não ficar no computador, não vai rolar tanto assim, tem que ser feito um combinado antes. Então, como lidar com essas crianças, né? Primeiro, é importante você combinar antes o que é certo, o que é errado, que vai ter como consequência, e tem que cumprir. Então, eu costumo dizer para os pais, isso vale para a vida toda, mas agora acho que a gente tem que usar talvez mais ainda esse tipo de abordagem com as crianças, o que eu espero de vocês, né, e para vocês, sei lá, ficarem no computador, para ter um tempo para jogar, etc. E aí, se não conseguir, se a criança não faz, ou o adolescente não faz, tem que dar a consequência. O que eu costumo dizer é o seguinte, se você não consegue dar a punição que você colocou, então é melhor você deixar, né? Então é importante que você consiga cumprir aquilo que você colocou, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então é importante também observar alguns comportamentos que dá para ser ignorado, porque não vai exigir da criança a perfeição, ela vai escapar, ela vai aprontar alguma, então é importante às vezes a gente fingir que não viu, o que é mais leve, né? Porque senão, às vezes, elas querem te agradar, mas como você exige muito, ela acaba desistindo, né? Então, ela acaba não fazendo nada. Então, é importante olhar para aquilo e exigir aquilo que realmente é importante nesse momento. E sempre elogiar. Tudo que ela faz é elogiar, é agradecer, é achar, nossa, que legal e tal, e que é importante para ela ter essa noção de como ela faz para te agradar também, porque as crianças querem agradar a gente, os adolescentes também, né? E desenvolver também as regras dentro de casa, seja para limpeza, seja para escola, seja para fazer o dever de casa depois da escola, etc., junto com eles. É importante ouvi-los. Ah, mas eu não consigo, sei lá, acordar às 7 da manhã como eu acordo. Tá, que horas você precisa? Então, ceder um pouco de acordo com... É importante eles sentirem que você está levando respeitando a ideia deles e tentando organizar as coisas de acordo com as necessidades deles e com respeito, né? Com isso, eles vão ouvir e vão cumprir também, porque são regras que eles desenvolveram juntos. Então, isso é importante para pegar, para funcionar isso, né? Porque senão você bota um monte de regras e ninguém vai fazer nada, né? Então, e essa coisa, né? De criar uma rotina com funções, deveres, direitos e recompensas, né? E aí, o que fazer para relaxar, né? Você pode fazer exercício, meditação, ler, conversar com amigos, atividades manuais, aí vai o que gostarem de fazer, cozinhar, tentar, de preferência, procurar receitas mais saudáveis por causa daquela questão da gente estar mais confinado, então o gasto calórico é menor, então pensando na saúde. Pode fazer cursos online, aprender a tocar um instrumento, dançar, às vezes tem muitos vídeos na internet, que principalmente adolescentes, meninas adoram dançar, então estimular esse tipo de atividade, né? Qualquer tipo de atividade que dê prazer. A gente tem atividade física, né? A atividade física é muito importante para criança, adolescente, adulto, né? Porque ela alivia a ansiedade,
ela tem um efeito antidepressivo, porque ela abranda as respostas do cérebro ao estresse, libera endorfina, que é uma substância que o corpo produz, e que dá uma sensação de prazer, melhora o sono, ajuda a controlar o peso, fortalece o sistema imunológico. A gente está falando de uma infecção viral, a gente tem que estar bem no nosso sistema imunológico, né? A meditação. A meditação, hoje em dia, tem muitos estudos mostrando que ela é super boa para controle da ansiedade, né? Então, ela alivia essa sensação ruim da ansiedade, ela melhora o sono, ajuda a controlar, porque é muito difícil você dizer assim, não fica pensando nos problemas, não antecipa. É muito difícil, não antecipa, como que eu faço isso, né? Então, a meditação ajuda nisso, ajuda você ter um foco mais no presente, no que está acontecendo, e não ficar adiantando problemas. Então, é uma prática boa, que a gente não está falando de remédio, a gente não está falando de nada, nem de gastar dinheiro, porque tem aplicativos que tem meditação, é muito legal, não precisa meditar por muito tempo, pode ser 10 minutinhos, isso já faz efeito, tá? A quarentena também, ela é um momento, é uma chance de você refletir, né? Ela foi imposto, a gente teve que frear toda a nossa maquininha de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de correr e tal. Todo mundo teve que frear, porque todo mundo diminuiu um pouco o trabalho. Todo mundo tem que trabalhar de uma outra forma. Então, é uma chance de você refletir sobre a tua vida, refletir sobre o jeito que você estava trabalhando, se é o melhor, se não é, e uma chance de você refazer isso, né? Quando a gente voltar no nosso novo normal, então que esse novo normal seja melhor do que o que era antes, né? Então, a gente está tendo essa chance de parar para pensar o que a gente pode fazer de bom para a gente mesmo, né? Pensar naquele projeto que você queria pensar e queria pensar numa coisa diferente, um negócio novo, você tem agora esse tempo para isso. Se você tem um negócio, é um momento também de pensar como você vai voltar mais forte ainda. Então, às vezes esses momentos de crise são proporcionam bastante criatividade no ser humano, né? E eles ajudam a gente a de repente ver uma saída assim que naquela correria do dia a dia você não conseguia ver, né? E uma coisa que é importante, eu não disse aqui, é assim, se você tem uma doença, alguma coisa, é importante você manter qualquer tipo de tratamento, né? Todos os lugares, a maioria dos lugares, pelo menos que eu ouvi dizer, soube, as pessoas estão tomando cuidado para não ter essa contaminação. Então, se você precisar ir no seu ortopedista, se você precisar continuar seu tratamento psiquiátrico, se você precisar ir num pediatra, é possível. Você não deve deixar de ir ao médico porque tem o Covid, porque as outras doenças continuam. Então, tem sim aumento de infarto e a pessoa morrendo em casa. Outro dia eu estava conversando com um colega que é ortopedista, ele me disse que ele tinha uma pessoa que tinha quebrado o tornozelo, o calcanhar, há uns 5 dias, e essa pessoa ficou em casa. Ele participou da cirurgia dessa pessoa, que foi uma cirurgia super complicada, que poderia ter sido muito mais simples se tivesse feito no dia, né? Então, assim, não deixar de se cuidar, né? Porque a gente está com isso, a gente tem que achar uma forma de seguir, né, os cuidados. E agora eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, a gente podia passar para o bate-papo e ver opa, e ver o que vocês, opa, aqui, que vocês, se alguém tem alguma coisa para falar e perguntar, estou à disposição. No chat, por enquanto, a gente não tem perguntas, né? Acho que Elisandra tem alguma. Eu tenho uma pergunta, Jaque. Você comentou do aumento, né, do uso de drogas lícitas ou ilícitas, e a gente vê muito isso em adulto. Assisti outro de um bate-papo de ex-alunos lá da FAMERP com 3 psiquiatras, e foi falado muito isso. E assim, no adolescente, isso também ocorre do aumento, né, porque a gente sabe que eles estão numa fase que muitos já bebem, começam a beber. Se existe esse aumento também detectado no adolescente, você
lidar com eles, né, como que tá, e se também tem um aumento da automutilação, por exemplo. Olha, eu vou falar da minha experiência clínica e não de estudos, porque acho que é muito recente para a gente ter estudos epidemiológicos para saber se aumentou ou não, né? Em relação ao uso de drogas em adolescentes, eu observei Jaque, cortou. Sua internet está cortando. deixa eu ver. Mas esse é o melhor. Então, vamos lá. Melhorou? A gente tinha uma onda de adolescentes usando cigarro eletrônico em baladas, na escola, às vezes dentro do banheiro, no intervalo, então fazia toda uma parte de um ritual, e eles, de fato, eu estava com alguns adolescentes que estavam, de fato, ficando bem viciados na nicotina, né, eram cigarros eletrônicos com nicotina, e aí eles acortou um pouco esse barato dos amigos, né, e com diminuição disso, né, claro que a gente vai ver isso depois, quando retomarem a escola, se isso vai voltar ou não, mas isso eu vi diminuir. Eu vi também, bom, por outro lado também eu tinha um adulto jovem que estava fumando muita maconha, aí ele conseguiu, não é tão fácil aqui no Brasil, mas existe, ele conseguiu um cigarro eletrônico de THC, para ele continuar com a maconha durante a quarentena, e ele estava na casa dos pais, ele mora com os pais, então é um problema. Então, para o adolescente, eu não vi muito esse aumento, tá? Até porque os pais estão em casa, eles não têm balada, então não tem esse social, porque eles usam, a maioria dos adolescentes usam por curiosidade e para participar de grupo. Como o grupo está desfeito, então eles estão em casa, não tem para onde ir, isso tem diminuído, é o que eu vejo na prática. Automutilação também eu fiquei bastante preocupada, que tem um ambulatório que tem muitos casos de automutilação. A gente está atendendo só online, porque lá no HC teve toda uma reorganização, e eu confesso que eles estão bastante estáveis. Não sei se é todo mundo em casa, né? Talvez tive sorte de não ter piorado nos meus pacientes a violência doméstica, né? Que isso existe, eu não vivenciei, como eu disse, eu não vivenciei, mas eu tive uma sorte aí deles não terem, de não ter piorado, né, eu fiquei bastante preocupada, mas os adolescentes do ambulatório estão relativamente estáveis, né, então, assim, eu não tive uma grande piora disso. E também tem uma outra coisa, a demanda social diminuiu, então os pacientes com automutilação têm muito problema social, do grupo, da pressão do grupo, então eu tive pacientes que melhoraram, porque como eles saíram de perto desse grupo, dessa exigência social, ajudou, mas eles vão voltar, né, então, esse isolamento é só uma pausa, eu acho que a gente precisa voltar agora com bastante cuidado também, né. Jaque, a gente tem uma pergunta aqui, né, da Silvana, como lidar com TDAH? Na verdade, eu queria até complementar, né, com crianças especiais, né, não só com dificuldades educacionais, né, especiais, mas também os autistas, né, as crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade aí, de ficar em isolamento social, né? Então, que dica você dá para esses pais aí? Bom, eu acho, principalmente, continuar o tratamento, né, porque muitos pais, às vezes, por exemplo, o paciente está bem com medicação, tal, como ela tá em casa, eu não preciso dar medicação, porque tá aqui do meu lado, mas a atenção do filho, por exemplo, tá
passeando, né? Então, é importante a gente continuar o tratamento medicamentoso, continuar conversando com o médico, pode até ser, de repente, que uma criança não precisa, mas tem crianças, em geral, que precisam de uma maior atividade física, né? Que precisa de correr, de brincar, então tem que ter muita criatividade. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns condomínios que tem quadra, por exemplo, e que está liberado, claro que com distância. Então, tentar ver um horário que não tem ninguém, que possa brincar, correr, jogar bola, tentar fazer alguma atividade dentro de casa. É difícil, né, porque o espaço físico é limitado, o que a gente pode fazer, mas é importante ter que ver o que a criança gosta, né, e tentar adaptar isso àquele espaço que você tem, mas dá para fazer ginástica, dá para fazer dançar, sei lá, jogar alguma coisa em casa, não pode deixar eles no computador, né, porque essas crianças ficam bem, às vezes, no computador. Autista regride muito se você não manter o estímulo, né, então é importante você ter o contato com os terapeutas do teu filho e o que é que eles recomendam. E assim, eu acho que o especialista, o terapeuta, vai conhecer melhor a criança e vai poder ajudar esses pais com ideias, né? Porque quem está do lado de fora tem mais ideias, enfim, né? Tem que adaptar, mas é importante não parar, né? Se você deixar teu filho autista dentro de casa com um computador, vai ser bem complicado depois. Tem mais alguma pergunta? Temos uma pergunta, Jaque. Me escuta bem? Estou te escutando. Então tá jóia. Temos uma pergunta bastante interessante aqui, que é relacionada à depressão em crianças, né? Como identificar os primeiros sinais daquilo que pode ser o início de uma depressão numa criança? Essa é uma pergunta muito boa e que realmente é uma coisa bem difícil, porque assim, a criança não vai falar para você, estou triste, às vezes solta, nada dá certo comigo, às vezes solta alguma, mas não é elaborado, porque o desenvolvimento neurológico não chegou a isso ainda. Né? Então, não se espera de uma criança que ela fale, estou triste, estou deprimida, ou né? E se falar, ela ouviu em algum lugar, você precisa investigar melhor o que é que ela está querendo dizer. Mas o que a gente observa, geralmente, bom, uma coisa que é importante é mudança de comportamento. Né? Mudança de comportamento quer dizer várias coisas que você tem que estar atento ao teu filho. Na depressão, é muito comum os meninos ficarem muito agitados, irritado, briguento. Eu lembro uma vez, chegou um paciente no meu consultório, ele parecia um hiperativo, assim, de livro, né? Ele se jogava no chão, subia no sofá e descia, e ele não tinha, era um hiperativo. Eu estava quase dando diagnóstico de hiperatividade, até que eu perguntei, desde quando ele está assim? Aí a mãe falou, desde que o avô faleceu, né? Então, ou seja, era um quadro depressivo, né, provavelmente decorrente desse luto aí do avô, e aí eu tratei com antidepressivo, e o menino na consulta seguinte, ele estava sentadinho, quietinho, parecia outra criança. Então, os meninos geralmente ficam mais irritados e mais agressivos e mais inquietas, mas elas ficam mais quietas, às vezes mais chorosas, mais manhosos. Os meninos também podem chorar por qualquer coisa, isso às vezes acontece, mas não vai ver um quadro clássico de criança. Às vezes tem somatização, dor de cabeça, dor na barriga, né? E pode ser tanto o quadro ansioso como depressivo. E aí o bom é que se trata igual, assim, com a mesma medicação, mas é importante o especialista dar uma olhada e acho que na dúvida é melhor levar para algum especialista, dar uma olhada, ele vai poder te orientar. Não necessariamente você precisa dar medicação, não precisa ficar com medo, porque às vezes uma orientação, outro dia eu estava com uma menina que estava morrendo de saudade da avó,
né, e a mãe, eu estava atendendo a irmã dela, que tem um quadro depressivo, aí a mãe falou assim, e a fulaninha também, tá super mal, nananã, ela tem falado muito da avó, que ela vivia com a avó e não tá com a avó agora, né. Aí eu falei para ela, tenta fazer isso, 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 dei umas sugestões, assim, de meditação, para ver se a menina ficava melhor, não melhorou, eu falei, então deixa eu conversar com ela, né, eu conversei e tal, e é uma menina de 8 anos, eu não quis entrar, assim, com medicação, e eu falei para a mãe, e se você consegue fazer com que ela faça um presente para a avó, né, faz um desenho, estimular esse tipo de coisa, e tentar ver se você consegue ver sua mãe, né, aí, só dela poder fazer o desenho e mostrar para a avó, ela já aliviou. Então, assim, às vezes uma sugestão, assim, que aparentemente é tão boba, tão fácil, resolve, às vezes, o problema da criança, né. Então, e um especialista pode te ajudar a fazer isso, né, porque é uma pessoa que está do lado de fora e não está ali sofrendo junto com você e teu filho, né. Então, é um olhar diferente. Já que tem mais uma pergunta, da Ana Paula. Como identificar quando a ansiedade se torna patológica? Boa também, essa pergunta. Ansiedade e depressão é bem difícil, né, porque todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem tristeza, né, então quando isso vira um problema, né, o mais importante é perceber que está afetando o seu dia a dia. Então você, não dorme, porque você está pensando no que vai acontecer amanhã, você não consegue se concentrar, porque você está pensando em todos os problemas ao mesmo tempo. No caso de criança, a criança é parecido com a depressão, ela chora muito, ela é irritada, nada está bom, então é difícil você agradá-la, às vezes fica agressiva, impulsiva, muitas vezes, e o adulto tem um prejuízo no trabalho, nas funções sociais e trabalho, né, o funcionamento fica prejudicado. Então, você vai ver isso onde? No teu trabalho, no teu social, se não está rendendo, e como você está se sentindo, às vezes você tem, de fato, taquicardia, tem gente que tem taquicardia, tem a sensação de que tem algum problema, acaba indo, muitas vezes no pronto-socorro, sem ter nada no coração, mas a sensação, ela tem certeza que ela vai morrer naquele momento, aí vai mais para uma crise de pânico. Então, quando isso começa, às vezes, muita preocupação com doença, né, tem criança que também tem isso, tem criança que às vezes tem bola na garganta, né, que não consegue engolir, adulto também, então, às vezes uma sensação de uma bola na garganta que não desce, não desce, não desce, tudo isso são sintomas mas tudo está atrapalhando muito, né, então não é assim, um dia eu tô com frio na barriga porque vai acontecer alguma coisa, tá, medita, faz um exercício, tenta fazer alguma coisa para relaxar, e se isso continuar, aí, assim, sendo frequente, quase todo dia você se sente do mesmo jeito, aí é um momento de procurar ajuda. Muito bom, Jaque. Seu microfone está fechado, Ri. Abriu agora? Sim. Escuta também? Agora abriu. Então tá joia. Tá, a Jaque comentou aí, nessa última resposta, falou sobre a síndrome do pânico. E aí nós temos uma pergunta relacionada aqui da Larissa. Pode estar relacionada ao nível de ansiedade, desencadear a síndrome do pânico? Sim, a síndrome do pânico seria assim, um pico de ansiedade muito alto, que tem uma duração pequena, depois passa, aquele momento você parece boca seca, taquicardia, tremor, às vezes dor no peito, e depois ele passa. Você começa, mas são características ansiosas, e você começa a evitar, às vezes, sair de casa, ficar com medo de sair na rua, evitar algumas situações com medo de ter essa crise de novo. Então, geralmente, essas pessoas evitam shopping center, ficar em lugares fechados, porque elas têm uma sensação de que a qualquer momento eu posso passar mal e ter que sair correndo, né? Às vezes elas têm pavor de fila,
Então, assim, é um quadro ansioso um pouco mais intenso. Jaque, em relação ao autoconhecimento, né, porque a gente está falando de medo, de ansiedade, né, de tristeza, tudo isso também está relacionado com a gente se conhecer, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como exercitar, praticar esse autoconhecimento, para que a gente consiga identificar as emoções, né, e saber lidar com cada uma delas. Olha, eu acho que é muito difícil isso, a terapia te ajuda bastante nisso, né? Mas a meditação ajuda bastante, né? A meditação, tem meditação guiada que você não precisa ficar sem. É muito difícil todo mundo falar, meditar, não, eu não sei, eu não consigo, né? Ficar sem pensar em nada. Não, não é sem pensar em nada. Né? Tem alguns aplicativos que são bem legais e te ajudam exatamente nisso. Porque ele pede para você, por exemplo, começar a pensar, a prestar atenção no que você, não é para mudar nada, é só para prestar atenção no que você está sentindo naquele momento. Então, isso é um treino de identificar o que você está sentindo, e aí isso é muito importante para a prevenção de principalmente ansiedade. Eu falo que às vezes vem pensamentos que é como se fosse um cheiro ruim, que vem e vai embora, e você não percebe, né? Se alguém falar, você viu o cheiro? Você, não, aí você, é verdade, teve um cheiro ruim mesmo, passou por aqui agora. E às vezes um medo vem, como esse cheiro, vai embora, você não registra ele, e ele, eu falo, você coloca debaixo do tapete, aí você vai colocando debaixo do tapete, e vai ficando um volume embaixo do tapete, toda hora você tropeça, aí esse tropeço é o quê? Uma crise de pânico, uma insônia, né, o quadro ansioso acontecendo. Então, se você percebe que, nossa, eu tô preocupada, eu não sei o que é, eu tô angustiada, já sei, tô com dúvida se eu tranquei ou não meu carro. É muito mais fácil, tá bom, então, poxa, mas meu carro tá na garagem, eu moro em prédio, é fechada, não tem risco de roubar e tal. Só de pensar nisso, você já acalma, não precisa ir ver o carro e vai dormir tranquilo. Então, a meditação te ajuda a começar a pensar nisso, a concentrar nisso, a prestar atenção nessas questões, né? Então, é por isso que a meditação é super recomendada hoje em dia, com estudos científicos, não tem nada a ver com pessoas zen, abraçar. Eu respeito, mas, assim, tem muita coisa científica, até para aqueles mais céticos, é recomendado. Jaque, nós temos duas perguntas aqui no chat que eu acho que se interligam, né? Da Patrícia e da Heloísa. A Patrícia, ela cita que ela tem lidado com ansiedade das filhas, uma criança e uma adolescente, que apesar de existir muito diálogo na família, ela sente que a adolescente precisa de ajuda profissional. Qual que seria a especialidade clínica indicada para esse caso? Tá? E na sequência, a Heloísa nos faz a pergunta assim, como convencer uma criança de passar pela consulta, a importância de aceitar, né, essa ajuda, né? E como deveria ser a abordagem para convencê-la? Uhum. Bom, assim, em caso de ansiedade, é legal, você pode passar para um psiquiatra, né? No caso de criança, é legal um psiquiatra da infância e adolescência. Hoje, agora, com a pandemia, mudou algumas coisas, a gente tem condição, a medicina, né? A gente tem condição a gente pode fazer atendimento via Skype, ou via, sei lá, vídeo. Então, às vezes é mais fácil, porque antes, ela não quer ir, é muito mais difícil. Então, é uma possibilidade de fazer à distância essa consulta, inclusive com receita digital, então tá bem mais fácil. Porque às vezes a pessoa também tem medo. Eu tive pacientes que tiveram medo de sair de casa, acharam melhor fazer online por uma questão de proteção mesmo, né? Agora, eu acho, bom, para você convencer o seu filho de ir até o médico, o psiquiatra, eu sei que psiquiatra é um caso, assim, é uma especialidade que ninguém quer precisar, tem um estigma,
ninguém quer falar, porque é médico de louco, né? Então, se você aparece lá, como você levou seu filho no psiquiatra, né? Primeiro que você não precisa contar para ninguém, para a comadre, não, ninguém precisa saber que você levou teu filho no psiquiatra, mas às vezes tem dificuldade da aceitação do pai ou da mãe de levar a criança, né? Isso é verdade. Mas, assim, primeiro, se você leva no psiquiatra, ele não vai te dar uma injeção, ele não vai te obrigar a tomar nada. Você vai ouvir uma visão de um especialista, né? E ele vai te dizer as possibilidades de como tratar aquela criança. Então, para você convencer a criança a ir ao médico, você tem que estar convencido, né? Se você não está convencido, você não vai conseguir convencer seu filho, porque você já vai chegar de um jeito pedindo desculpa e de um jeito que ele vai falar não, né? Agora, se você tem certeza daquilo, então, por exemplo, eu não estou dormindo, alguma coisa assim, então, a criança, dependendo da idade, tanto faz ser psiquiatra ou não. É só falar, vamos falar com uma tia ou um tio que você, para ver essa coisa do seu sono, você não está conseguindo dormir, ou essa dor na sua barriga, que a tia fulana, que é pediatra, não falou que não tem nada, então a gente vai numa outra tia. Então, assim, eu acho que é um médico, né? Então, do jeito que você leva teu filho no pediatra, você pode levar no psiquiatra, e você vai escutar. E se você achar que convenceu, que faz sentido o que ele está te dizendo, ótimo, você segue a sugestão dele, ou você vai em outro e tira as suas dúvidas, né? Eu acho que é importante ouvir, ninguém obriga nada, né? Mas ouvir, se você está com medo de levar teu filho, você não está convencida, marca você uma consulta, né? Conversa, vai lá, conhece o especialista, vê se ele te passa essa segurança. Às vezes você consegue falar com ele por telefone um pouquinho antes, para ter uma sensação de como que é essa pessoa. Você tem direito disso, né? Então, eu acho que ouvir é igual vocês estão ouvindo agora aqui, né? Eu estou dizendo da minha experiência. Pode ser que você fale, eu concordo em 100% do que ela fala, e você pode dizer, olha, tá lá, tá, mas eu não concordo. Assim como eu também leio alguns artigos e falo, não concordo com esse resultado, porque tem isso, isso e isso que eu acho que está enviesado. Todo mundo tem esse direito de fazer a sua própria conclusão da questão, né? Então, acho que, agora, o que é pior é você sentir que tem problema, criança, 6 meses para a gente não é nada, adultos, né? Mas para uma criança, 6 meses pode mudar a vida dela, né? Tem questão de bullying na escola, tem questão de perda de conteúdo escolar, que é super importante. Então, se você ficar esperando e teu filho sofrendo, ele vai piorar social, ele vai ser vítima de bullying, ele vai sofrer muito. Então, as consequências são bem maiores de você não levar do que você levar à toa, entre aspas, à toa, né? Digamos, você levou lá e não precisa dar o remédio. Tudo bem, né? Não precisa fazer tratamento. Como eu disse, eu falei para essa mãe, constrói junto com ela um presente para a avó. E aí depois ela mandou a foto, que ela fez um desenho cheio de coração, tal, para a avó. Então, e isso já ajudou essa menina, né? Então, criança, às vezes, é tão mais fácil do que a gente imagina. Mas é importante você ir atrás. Eu falo, se você deixar e não atrás, você pode causar um grande dano mais para frente, né, para o seu filho. E às vezes, né, Jaque, a gente consegue, você percebe, mas você não sabe como agir, né, com ele. Então, sim, eu acho que essa ajuda do profissional, ela é importante, né? De repente não vai precisar de uma medicação, mas você vai fazer uma psicoterapia e vai arrumar estratégias para que isso ajude, né, ou que você consiga lidar com a situação, né? Você como mãe mediar aquele adolescente ou aquela criança. E às vezes é muito angustiante, né? Eu acho que a mãe fica na angústia, a mãe sofre porque tá vendo os filhos sofrerem, ou sabe que tem alguma coisa, e como eu vou ajudar, né? Como eu vou fazer ele ir, né? Sim, e assim, muitas vezes, principalmente em caso de automutilação, você não tem obrigação de saber o que fazer. Você pode até falar, seu filho é mais velho, sei lá, adolescente, filho, eu não sei o que é, eu tô querendo te ajudar, nós vamos procurar junto ajuda. Tudo bem, né? Você tá junto, eu tô junto com você, nós
isso já é um acolhimento, vai ajudar teu filho. E sim, muitas vezes a psicoterapia é fundamental, nem precisa de medicação, né? Eu falo que às vezes a medicação é até para ajudar a criança a entrar nessa terapia, mas aí a gente tira. A medicação, de fato, é em último caso, né? Quando a gente vê realmente que não tem outra forma, que tá numa certa gravidade, está atrapalhando muito essa criança, aí às vezes a gente tem que fazer medicação mesmo, mas a maioria das vezes a terapia dá conta. Aí um psicólogo, não precisa ser um psiquiatra fazer, tem psiquiatra que faz também, mas um psicólogo às vezes dá conta. Na realidade, não é uma pergunta, é um comentário da Fabiola Ramos, que ela fala que ela usou a técnica de mindfulness e ajudou muito nessa fase para diminuir a ansiedade diante da cobrança do trabalho, do home office e dessa rotina nova, né? Então, é assim, é arrumar estratégia. Sim, só ajudando quem não está acostumado, o mindfulness é meditação, né? E, assim, depois que começou a quarentena, está na minha prescrição de todos os pacientes, porque é incrível, é incrível. Eu, inclusive, sou adepta. Acho que o difícil é meditar, né? Parar, a gente fica muito acelerado, você no fim não para, né? Não medita. A gente tem, acho que mais 2 perguntas ou 2 comentários, eu acho que ainda dá tempo da gente fazer. Já que a Jéssica pergunta qual o limite entre informar a criança sobre a pandemia e, ao mesmo tempo, não deixá-la apavorada. Bom, isso é uma questão. Bom, primeiro, você não pode estar apavorado, porque a criança, você fala assim, é um bichinho, não vai fazer nada. Se você está lá desesperada, lavando tudo que aparece, você deve cuidar, claro, mas de uma forma tranquila, né? Agora, se você está desesperado, você vai passar esse desespero para tua filha, para o teu filho, com certeza, porque criança, ele tem muito mais tempo do que a gente para observar a gente. Então, eles vão saber tudo o que está acontecendo, né? Então, é importante você, acho que pratica o mindfulness, faz tudo isso, você vai estar mais tranquilo para falar para ele sobre isso. E como eu disse, essas informações desses noticiários, a gente não precisa disso, né? A gente sabe que existe a pandemia, a gente sabe que precisa se cuidar, agora eu não preciso ficar sabendo se está empilhando corpos, eu acho que é muita informação para quem já está com várias preocupações, né? E já está se cuidando. Então, eu acho que é a mesma coisa que você faz para o seu filho. Olha, a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma gripe muito forte. E no começo da pandemia, eu recebi vários desenhinhos sobre o que era o vírus para criança. Acho que isso deve ser fácil de encontrar na internet, né, para mostrar, ficar algo mais concreto, que a criança precisa disso, muitas vezes. Enfim, que ele entenda, mas não precisa passar muita informação, você precisa passar a informação que é necessária para ele se cuidar, só isso, né? E não ficar, você já tomou banho? Você já lavou a mão? Não, vem aqui, vamos lavar a mão antes fica um ritual, né? Vamos todo mundo lavar a mão antes de comer, não precisa ser, e aliás, isso já devia ser costume antes de qualquer pandemia, né? Já que a gente comentou bastante sobre as crianças, né? Você falou que os meninos ficam mais agitados e as meninas, às vezes, mais quietas, mais choronas. E os idosos? O que você me diz dos idosos? O que a gente deve, né? De que maneira cuidar aí da saúde mental dos idosos? Que dicas você nos dá? Olha, eu tenho bastante respeito por eles, porque é uma fase muito difícil, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre à distância, né? Mas estar sempre presente. Então, vídeo, acho que ainda bem que a gente tem vídeos, né? Porque imagina uma situação dessa sem essa comunicação que a gente está tendo agora, sem essas informações que a gente está tendo, seria muito pior você estar em casa sem poder falar com teu amigo, poder ver. Então, ver é uma coisa boa, tentar
fazer com que eles participem da vida dos netos, de uma forma mais contínua, mesmo à distância, é o que dá para a gente fazer, né? E acho que tem que ter bastante paciência, porque com certeza vem um monte de medos, eles ficam com mais medo do que a maioria das pessoas, né? Então, acho que respeitar, tentar, sei lá, tem muita gente que fala, eu passei lá na frente da casa só para ela ver os netos. Tá bom, né? Eu acho que é o que dá para ser feito, vamos fazer, né? Então, acho que o que a gente puder de dar atenção para essas pessoas, acho que é assim, o ideal, né? O máximo que a gente puder dar atenção para eles. Ô, Jaque, só para complementar, aqui também a gente ficou quase 2 meses sem praticamente estar presente, por exemplo, na casa dos meus pais, ou no meu sogro, né, na minha sogra, e a gente sempre foi muito de ir todo mundo, né, os filhos, os netos, a casa sempre cheia. Bom, você conhece a rotina da minha casa. Então, faz uns 20 dias eu comprei um EPI, eu comprei um material de proteção para nós. Então, a gente usa eu chamei de EPI do abraço, entendeu? Então, eu comprei para mim, para os meus 2 filhos, o macacão, aquele macacão de astronauta. A gente põe o macacão só na hora que entra na casa da vovó e do vovô. Põe o macacão, põe a máscara, abraça, depois tira e fica a 3, 4 metros de distância. Comprei um avental para as 3 sobrinhas que são pequenas, e elas põem o avental, põem a touquinha, põem a máscara, abraça a vovó e o vovô e depois tira tudo, só usa na casa da vovó, passa álcool gel na mão antes de pôr o avental e depois de colocar o avental antes de dar o abraço. Foi uma solução, porque a gente está indo para a rua. Sim, sim. Foi ótimo. Jaque, foi excelente. Foi excelente. Eu aconselho todos a fazerem isso com os netos, aí, tá vendo? os idosos. A minha bateria está acabando. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a minha equipe, a sua palestra, que foi maravilhosa, Obrigada. Foi sensacional. Eu só tenho que agradecer o convite, Flávio. Para mim é um prazer. Não, nós vamos abrir um consultório online, você aí em São Paulo e nós aqui para atender as crianças nossas. Um beijo, Bruno. Obrigada, beijo. Flávio. Beijão para você também. Uma boa noite. Boa noite. E assim, a gente tira, já postamos até no Facebook, entendeu? Todo mundo, o dia que vai, não vai todo mundo junto, cada um vai no dia, depois tira e fica longe, mas não sabemos quando vai poder voltar. Sim, a gente sai para a rua para trabalhar, então não tem jeito, né? Tem que cuidar da gente deles. Bom, não sei se nós temos mais algumas perguntas. Alguém quer abrir o microfone, quer falar, fique à vontade, né? Quem não escreveu no chat, mas se quiser ligar o microfone, abrir e fazer a pergunta, fique à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ana Toledo, queria agradecer a Dani pelo convite. Se Flávio estiver ainda online, queria mandar um grande abraço. Você devia abrir para a gente te ver, né, Ana? Eu estou sem câmera, eu estou na rua. Para quem não conhece, espera um pouquinho antes de você falar. A Ana Maria, ela é ebiatra, ela é super conhecida na cidade, ela tem uma relação médico-paciente maravilhosa, né? Não só com o paciente, com os adolescentes, mas com os pais, né? Com os familiares. A Ana é fantástica. Trabalhou na escola, inclusive. Flávio, beijo para você. Viu? Para você sempre. Também. Para você e para o seu querido marido. Obrigada, querido, queridíssimo. Doutora Jaqueline, obrigada pela oportunidade. E eu queria fazer uma fala. Assim, eu tenho atendido, né, eu trabalho com adolescente só, eu larguei a pediatria, eu fiz a pediatria e hoje eu trabalho só com adolescente. E eu mantenho o consultório aberto, meio período, e atendendo os pacientes de puberdade, parte de comportamento, e evitando, claro, o atendimento de paciente com sintomatologia respiratória. Mas, assim, o que eu tenho percebido na prática é uma demanda aumentada, né, de transtorno psicológico. Eu tenho visto, sim, a demanda do próprio adolescente em busca de ajuda, que é uma coisa, geralmente, a mãe que vem em busca de ajuda.
E assim, hoje eu tive um atendimento que me chamou muita atenção, e eu saí de lá muito incomodada, porque realmente é muito difícil de tentar ajudar. É uma mãe que me traz uma adolescente de 11 anos, uma mãe separada, a menina não tem contato com o pai, a dinâmica de família, as tias fizeram o papel de outras mães, mas uma tia faleceu, a avó faleceu, e acabou não sobrando muita gente de referência de família. Essa mãe tem que trabalhar, trabalha em período integral, e a menina literalmente tem ficado sozinha o dia inteiro. E ela vem com uma angústia, uma mãe super prolixa, fala, num grau de ansiedade também muito importante, mas ela vem me procurar pedindo ajuda porque a menina perdeu completamente os limites. Então, ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para comer, porque não tem ninguém dentro da casa dessa menina, né? Ela tem ficado sozinha o tempo inteiro. Essa mãe sai às 7h30 da manhã e volta às 6 horas da tarde. E essa mãe vem procurar uma ajuda para dar um remedinho para ela voltar a dormir, né? Então, assim, eu fico pensando como é complicado, né? A gente tentar analisar, porque cada família, cada indivíduo é uma história particular. Assim, outra colocação que eu queria fazer é assim, eu vejo duas situações importantes. Uma é o adolescente que já era muito ligado no virtual, onde já havia um exagero dessa relação virtual, muito provavelmente para encobrir uma timidez, uma dificuldade de relacionamento. Então, ele se embotou mais ainda no virtual. E a questão da vivência, da possibilidade da morte, né, eu acho que traz uma angústia muito grande, porque a gente sabe que a adolescência, as mudanças da adolescência, um dos grandes conflitos da adolescência no processo de amadurecimento é encarar a questão da morte, né, e eles tiveram que encarar no tranco. Né? E ao mesmo tempo que eles tiveram que encarar no tranco essa questão de que eu sou mortal e que todo mundo morre, que isso é possível, eles perderam o que eles tinham de apoio, né, de retaguarda, que é o grupo. Né? O grupo dá esse conforto, né? Vamos dividir essas angústias, vamos falar disso, vamos trocar experiência. Então, assim, eu realmente estou aqui falando para vocês porque, assim, eu estou assustada, porque a minha demanda aumentou, e a minha demanda é assim, o que eu via, por exemplo, eu acho que num mês, em termos de queixa de comportamento, transtorno de ansiedade, quadro depressivo, mutilação realmente eu não tenho visto, acho que atendi uns 2 casos, mas que já eram pacientes, que não são pacientes novos, mas eu vi realmente essa demanda aumentada, extremamente preocupante, e com uma dificuldade enorme de estar ajudando, porque isso se pega na dinâmica da família também, no contexto da pandemia, né? Da família trabalhando e a sobrecarga da mulher também, e aí eu falo como mãe, acho que a Dani também pode se posicionar, mas assim, eu acho que realmente no começo da pandemia, a gente tinha essa ideia ilusória, né? Então nós vamos ficar todos juntos, vai ser gostoso, nós vamos viver um momento em família, mas a hora que vem a sobrecarga, essa questão das tarefas, da aula online e o virtual, a impressão que eu tenho é que é muito mais cômodo você ceder, que nem quando você falou, já que, me desculpa, mas a intimidade de chamar, tá? Assim, é muito mais fácil você ceder para o virtual e colocar esse limite é muito complexo, porque a família também está estressada, porque a família também está cansada, porque a mulher está sobrecarregada, né? Então, assim, esse limite, né, daquilo que a gente pode ceder, o quanto que é adequado numa pandemia, é muito complicado. Como é muito complicado você também analisar o quanto que é permitido de doce, quanto que você dá de chocolate para uma criança, porque eles também estão numa situação de ansiedade, né? Então, na verdade, assim, é mais um relato da minha experiência, do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, em termos de poder estar colaborando um pouquinho. Obrigada, Ana. Obrigada pela... Acho que você colocou mais
mais outros aspectos aí, e eu só acrescentaria assim, eu tenho visto já um tempo um aumento de ansiedade nesses adolescentes, antes de pandemia, né? Eu acho que agora a gente segura a cadeira, se segura que vai ser bem pior, né? Porque eu acho que essas crianças, na hora que retomarem o grupo, vai ter muito, alguns vão se enturmar fácil, outros não vão, acho que aqueles que já não tinham muito grupo vai estar pior, como você disse, aqueles que tinham vícios, né, com internet, vai estar pior, acho que é uma situação bem difícil mesmo, e eu tenho, assim, pena dos pais que estão em casa fazendo home office, criança, e ainda cuidando da casa, da limpeza da casa, é algo, não é para um único ser humano passar por isso, né? Eu acho que realmente, assim, a gente só vai saber daqui a pouco, né, as consequências disso tudo, e com certeza nossas crianças e nossos adolescentes vão aprender de uma outra forma, porque não vai ser fácil o que vem daqui para frente, recomeçar de um jeito diferente, a gente vai ver o que vai virar, né? Sim. E acho que tem uma outra questão, principalmente nas crianças maiores, né, e nos adolescentes, que, assim, para os pais que saem para trabalhar e voltam, né, você sai, fica o dia todo fora, também existe aquele medo embutido de você, do pai ou da mãe se contaminar, né, e você ser mais uma estatística naquilo, né, eu acabo saindo para trabalhar, saio para o hospital, e tem sido bem mais tranquilo, porque a gente não está tendo eletivas, né, o consultório está bem devagar, mas eu faço plantão, tudo bem que não é plantão presencial, e teve um dia essa semana que eu acabei, assim, sair do consultório, emendei o plantão, e eu acabei chegando em casa quase 9 horas da noite, e assim, o que meu marido falou, assim, várias vezes os meninos vieram perguntar, mamãe não chegou? Nossa, que hora a mamãe vai chegar? Eles estão super acostumados a não me ver em casa, né, às vezes eu saio de manhã, volto de noite, tem dia que a gente mal se vê, né? Então, quer dizer, a sensação que eu tive era, não é porque eu estava ausente, porque eu saio muito, eles estão acostumados a me ver trabalhando, plantão, sair de madrugada, mas eu acho que uma situação diferente né, do risco, você está exposta, você está saindo para a rua, você está indo no hospital, você está indo com quem trabalha com pessoa, com comércio, né, sei lá, com qualquer coisa, escritório, imobiliária, enfim, eu acho que é uma outra questão que às vezes passa despercebido, assim, a gente não para pensar nisso, né, que eles também têm o medo que a gente está saindo e que a gente pode se contaminar, né. Sim, sim. Eu acho até que nós, da área da saúde, a gente sofre um estigma mesmo, não só essa questão da preocupação dos filhos é real, mas, por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu moro num condomínio e tenho os amiguinhos da minha filha, aqui na rua, eu percebo que incomoda aos pais essa aproximação, né? Então, por exemplo, ela é filha de médico, meu marido também é da área, então a gente transmite mais, a gente carrega o bicho mais, parece que a gente fica de alguma forma contaminando, né? Então é uma situação diferente mesmo. É verdade. Por outro lado, alguém fez esse comentário, é verdade, tem pais que estão notando algumas dificuldades do filho, às vezes acadêmicas, que não notavam antes, né? Então, essa proximidade também se acaba notando algumas coisas que você não notava por essa questão de correr e faz aqui, faz ali, de repente você percebe que teu filho está tendo mais dificuldade aqui, outra ali, então, tem esse outro lado, mas tá difícil para todo mundo. Gente, acho que a gente até tá tão gostoso o bate-papo, né? Mas a gente que extrapola, né? Extrapolamos o horário aqui. Ai, que delícia. Tem mais alguém, gente, que gostaria de abrir o microfone e falar? Ana Maria, um beijo, é a médica dos meus filhos também. Muito bom rever. Eu agradeço. Um beijo a todos Obrigada. também. Foi uma delícia. Beijo, Ana, obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani. Beijo a todos. Ó, Viu? você já está sendo convidada em público para a gente agendar uma conversa. Viu? Dessa vez. Depois a gente combina um horário, um dia, um horário que para você fique bom, viu? Tá bom, querida. Um beijo para todos. Obrigada.
acho que não temos mais ninguém. Então, eu gostaria de agradecer em nome de todos, né, como o Flávio já fez, a presença, né, a disponibilidade da doutora Jaqueline, né, as contribuições valiosas aí. O papo foi delicioso, então eu acho que a gente tem que continuar mesmo fazendo mais vezes, né, dar prosseguimento no nosso programa aí, no nosso projeto do Conexão Universitária, foi uma boa ideia, né, e a gente vai matando a saudade de muita gente aqui, né, a gente vai abrindo, o pessoal vai abrindo a câmera aqui, a gente vai vendo os rostinhos, e aí a gente vai matando a saudade também, né. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço vocês todos, foi muito bom participar. Já que tem aqui, Fabiola Ramos, parabéns, doutora Jaqueline, o João Alcindo está mandando um abraço direto de Itapetininga. Abraço para todo mundo. Gente, obrigada, um abraço, até a próxima, logo a gente divulga aí a próxima. Então tá. Então, uma boa noite para todo mundo, obrigada aí pelas questões, quem mandou, obrigada pela paciência de ouvir. E depois eu quero saber dos outros, que eu quero assistir também. É verdade. Beijo, gente, obrigada. Beijo, gente. Pode deixar, Jaque, a gente vai te mandar, viu? Tá joia, obrigada, Tchau, tchau. Dani. Tchau. Tchau.